Boa noite. Hoje é quarta-feira, nossa segunda aula do curso After Effects CS6, módulo 2. Tá? Só um minuto. Tá? Bom, como eu falei, a gente está na nossa segunda aula, quarta-feira, né? Hoje a gente vai falar sobre o final, um pouco sobre aquilo que foi falado na aula passada, que é sobre... Não tem problema, Aldo. Por mim, não tem problema. Na aula passada a gente falou sobre a parte de animação, né, utilizando quadros, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o motion patch, né, e depois sobre máscaras, e também sobre auto-trace, sobre alguns recursos que a gente pode utilizar para criar uma animação, né, tudo isso misturado. Ah, legal. Boa noite, Maurício. Então, só para dar uma sequência, esse motion patch, a gente conversou sobre isso no módulo 1, quem não fez o módulo 1, motion patch é uma linha que aparece entre uma animação de deslocamento, né? E ela reúne ali alguns pontos, alguns quadros, pontos que representam quadros, que se chamam quadros interpolados, né? Então, a gente vai ver agora como criar, utilizar o motion patch a partir de um shape, né? A partir de uma máscara. Tá? Oi, Gilmar, boa noite. Boa noite, Gilmar. Na aula passada também, a gente falou um pouco... Não, desculpa, no módulo 1 a gente falou também sobre os shapes, né? Então, eu comentei que no módulo 2 a gente estaria se aprofundando um pouco mais, mostrando algumas outras variáveis de shapes. Né? No After Effects CS6, por exemplo, a gente consegue hoje converter uma double illustrator em shape e ter acesso total aos nodes, né? A todos os vértices do desenho, né? Do objeto. Então, essas são uma das novidades da versão CS6. Tá? Então, para começar, a gente vai criar aqui uma animação utilizando um desses shapes como path, né, como caminho. Né? Isso é um artifício bastante utilizado no meio da animação, quando você quer fazer deslocar um objeto, mas quer que ele percorra um trajeto qualquer, você vai especificar esse trajeto através de um path, que pode ser construído através de um shape ou de uma caneta de uma ferramenta de caneta, né? Paint Tool, né? Então, vamos primeiro aqui importar o foguete. Vamos trazer ele como arquivo. A gente vai, de certa forma, também rever aquela questão do pré-compose, né? De você pré-compor várias camadas em uma única, várias composições em uma única, né? E vamos trazer também aqui o fundo. Depois a gente vai importando os arquivos conforme a gente vai falando sobre eles, tá? Aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar primeiro uma animação, né? Essa animação já está, o bloco dessa animação já está pronta, que são esses quadros que a gente importou já como um bloco de animação, que são os frames, já um conjunto de frames, né? Que montam essa animação. E para que a gente tenha um controle maior sobre o objeto, é importante que a gente construa essa animação primeiro, toda ela do começo ao final. Por exemplo, quanto tempo vai durar a minha composição principal? Qual é a duração dela? É de 3 segundos. Então, a minha animação tem que durar 3 segundos. Né? Senão ela vai parar no meio e aí fica uma coisa meio desconexa. Se ela passar desses 3 segundos, não tem problema, porque a não ser que você precise que ela seja sincronizada com o final. Por exemplo, se vai rolar uma outra animação, ou vai acontecer um outro evento depois dessa animação e ela precisa ficar ali parada. Né? Esse foguete aqui, ele tem uma animação bem simples. Né? Primeiro a gente vai importar ele para uma composição própria. Tá? A única coisa que ele faz é um foguinho aqui embaixo, só para dar ideia de movimento, né? Só um detalhe, mas o importante é que vocês saibam que isso aqui é uma animação. Tá? E depois você tem que chegar e criar uma
continuação dessa animação. Então você vai ter que duplicar essas camadas para formar depois uma única composição. Se você preferir, você pode criar uma composição do zero, tá? E fazer como a gente fez com o cavalo. Essa composição ela vai estar, de preferência, do tamanho do foguete, para a gente ter um controle na hora que impormos uma animação a ele, que a gente fazer com que ele conecte nesse patch, nesse caminho. É importante que ele esteja do tamanho dele mesmo. Porque se você fizer ele dentro de uma composição grande, depois quiser linká-lo para um patch, você vai ter toda uma moldura em volta desnecessária. Por mais que seja transparente, ela vai acabar incomodando um pouco, porque ela vai ficar visível, né? Aquela moldura flutuando pela tela. Né? Moldura, no caso, é aqui, ó. Eu digo, essas marcações que aparecem aqui, ó, nas quinas, né? Nos cantos da imagem. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Para reduzir esse problema, a gente vai já criar uma animação a partir dessa composição que a gente criou com o primeiro bloco da animação, tá? E a gente vai estender essa composição para que ele tenha o mesmo tempo de duração da minha composição principal, que é espaço. Né? Então, a gente vai vir aqui em Compositions, Settings, e vamos mudar aqui para 3 segundos, que é o mesmo tempo da nossa animação. Tá? Vamos estender, aumentar aqui a visualização da nossa timeline. Tá? A gente tem aqui um bloco. Agora a gente vai duplicar essa camada quantas vezes for necessário, até que fique até o final dessa timeline, né? A duração dessa composição. Cliquei aqui na camada que aparece, posso clicar aqui do lado também se quiser. Venho aqui em Edit, Ctrl D, né, Duplicate, ou utilizo a tecla de atalho Ctrl D. Tá? Clico na camada, pressiono a tecla Shift e vou indo bem devagar até que ela grude aqui no final da primeira camada, o término do bloco de animação que está na primeira camada, que agora é a camada 2. Né? Agora eu vou fazer o seguinte, como aqui tem mais de uma camada ainda, quer dizer, esse tempo aqui ainda vai estender pelo menos por mais um dobro dele, né? Vamos selecionar as duas camadas, vamos dar Ctrl D nas duas camadas e vamos arrastar as duas juntas. Tá? Se você achar que, por exemplo, é necessário colocá-las na ordem correta, clique fora, né? Selecione uma, aqui, e você já conseguiu colocar em ordem correta. Essa ordem que eu chamo, enfim, é só para você ter uma facilidade de identificar a sequência, né? Porque ela estava já numa ordem correta. O que eu fiz aqui foi só deixar isso visualmente de acordo. Tá? Então vamos duplicar essa última mais uma vez. Aqui ela vai transbordar o vídeo, né? Ela vai passar para além do final do vídeo. Tá? Então, nossa animação agora está completa. Tem 3 segundos, né? O foguinho aqui vai ficar em movimento durante o tempo que eu preciso. Né? Vamos trazer essa composição que a gente criou para dentro dessa composição espaço. Tá? Isso é uma grande vantagem que você tem. Nós já vimos antes como fazer uma pré-composição, utilizando várias composições. A gente já viu como criar uma pré-composição através de várias camadas, né, juntas com outras composições, misturadas como a gente está vendo agora. Tá? Então você tem essa liberdade de estar montando a sua composição como quiser, ou com elementos comuns, né, vídeos, áudio, imagens e tudo mais, como também com outras composições, tem outros objetos, como eu te mostrou, shapes e tudo mais. Tá? Bom, aqui a gente tem já a nossa animação. Tá? O foguete já está animado dentro da animação que se espera dele, antes de se impor qualquer tipo de movimento a esse foguete. O próximo passo é exatamente animar esse foguete, né? Fazer com que ele circule agora, com esse movimento pela tela. Tá? Você pode, como eu falei, vir aqui na caneta de Pen Tool, clicar sobre ele e clicar um patch para depois ele seguir esse patch. Tá? Mas a gente vai fazer de um jeito diferente, a gente vai utilizar um shape. Tá? Mas para a gente usar um shape, se a gente simplesmente clicar e criar esse shape aqui na tela, o que ele vai fazer é clicar só um shape. E só um shape para a gente não interessa. Tá? Vai ser um objeto. E o que eu quero, na verdade, é só o caminho que ele representa, ou seja, a forma, a sua forma. Tá?
Então, vou dar um Ctrl Z para tirar. Se eu assinalar qualquer um das duas camadas, conforme vocês vão ver depois, e inserir o shape, ele não vai ser mais o shape, ele vai passar a ser uma máscara, também não é isso que a gente quer. A gente quer que ele seja um caminho. Não tem uma forma de se fazer isso diretamente na camada. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai criar uma nova camada, vamos utilizar para isso um sólido, que é um objeto que eu ainda não falei sobre ele, eu só comentei sobre isso no primeiro módulo, mas agora, a partir desse módulo, a gente vai usar ele com essa sequência, principalmente para demonstrar alguns efeitos especiais no dia que isso acontecer. Tá? Mas a gente já vai se adiantar um pouco e vamos já aplicar aqui um objeto sólido. O objeto sólido ele é criado como os outros objetos do After. Tá? Você vai em Layer, que é camada, seleciona o item New, ele vai te dar as opções que tem aqui. Ó, o texto, inclusive, que você pode fazer tanto pela barra de ferramenta como por aqui, e o sólido aparece logo embaixo. A gente vai ver ainda durante esse curso, durante esse módulo, a gente ainda vai ver como faz para incluir luzes, câmeras, objetos nulos, o shape layer não é necessário, a gente vai ver também o adjustment layer, que é uma camada de ajuste. Né? Então vamos aqui colocar o nosso sólido. O sólido ele tem umas configurações parecidas com aquelas que a gente viu, parecidas, né? Não são todas, que a gente viu na aula de criação de composição. Tá? Então, para a gente criar nossa composição, a gente também precisa determinar algumas coisas como dimensões, como proporcionalidade, como tamanho, né? Tamanho, como eu já falei, mas cor de fundo, essas coisas todas. Né? O sólido é a mesma coisa. Então, você precisa determinar, por exemplo, o tamanho dele. O tamanho dessa imagem aqui, ela tem já... desculpa, não está selecionado. Deixa eu selecionar aqui. Ela tem já 700 por 300, né? Então, o normal é que, como a gente criou já uma camada a partir dela, é normal que isso fique já na memória do programa, para que outros arquivos, como o sólido, por exemplo, já entre com esse tamanho. Outras composições também é capaz de entrar com esse mesmo tamanho. Então, o interessante aqui é você ver se você realmente quer que esse sólido tenha as mesmas dimensões do fundo, né, do tamanho da sua composição. Tá? A gente vai usar ele porque, como ele vai se mesclar com um shape para formar um patch, né, e vai correr, esse movimento vai correr do patch por toda a extensão da imagem, praticamente toda ela, a gente vai deixar do mesmo tamanho que está. Mas a gente poderia alterar aqui, alterar nome, enfim, fazer o que quiser. Tá? Aqui está a cor do sólido. Em alguns casos, por exemplo, é que isso é um detalhe, mas tem gente que trabalha com After há muito tempo e faz dessa forma. Como eu falei para vocês, algumas imagens que vocês trazem para o After são imagens com fundo transparente. Os shapes que vocês importam para o After, o círculo, o quadrado, enfim, a estrela, quando você coloca eles na composição e cria uma composição e depois insere esses objetos, o fundo, quando você der saída, normalmente, vai ser transparente. A não ser que você especifique isso na hora de dar saída do seu arquivo, que você quer que seja preenchido com alguma cor. Tá? Então, às vezes, quando você quer, por exemplo, fazer um fundo preto, quer que o seu vídeo saia com fundo preto, e não ter problema depois, mais tarde, de, me esqueci que eu tinha que ter salvado como fundo transparente, ou utilizar, por exemplo, um formato de arquivo que não aceita canal alfa, e por isso, que aceita canal alfa, e você deu saída a ele, e não se esqueceu desse detalhe de ter que colocar também para preencher com uma cor, o normal é você jogar um sólido de fundo, tá? Porque ele vai fazer esse preenchimento. Ok? Então a gente vai gerar um sólido com base nas mesmas informações que já vieram neles, eu não vou mudar em nada. Tá? Só um detalhe, se vocês mais tarde alterarem esses valores aqui e chegarem depois no final e quiserem que ele fique do tamanho da composição, basta clicar nesse botão aqui, ó, Make Comp Size. Tá? Ele faz com que o sólido venha a ter as mesmas dimensões da composição. Tá? As cores também, se vocês quiserem trocar, é só clicar no gerenciamento de cores, já gerenciamento de cores, e escolher uma que aparece aqui na amostragem. Ok? Bom, esse seria o nosso objeto sólido.
E agora a gente vai aplicar um shape nesse objeto sólido. Tá? Vamos usar. Deixa eu só afastar aqui um pouco. Eu tenho uma série de painéis aqui que vocês não veem, que me atrapalham um pouco às vezes, que é os painéis quando vocês aparecem, ou quando vocês se comunicam comigo, eu vejo e tal. Então, de vez em quando eu tenho que me arrumar por aqui. Bom, eu vou clicar aqui agora, vou criar o shape nessa posição mais ou menos, tá? E vou deixá-lo mais ou menos desse tamanho, tá? Depois eu vou fazer uma modificação aí qualquer, tá? Notem que o shape, o objeto sólido agora foi simplificado, né? Foi resumido a essa esfera somente, né? O que aconteceu aqui? Eu não criei um shape, na verdade. Por quê? Porque minha camada com sólido, ela estava selecionada. Então, eu já falei isso para vocês. Toda vez que estiver selecionado, o shape não aparece. O que aparece é uma máscara. Ele funciona como máscara. Então, eu acabei criando uma máscara aqui em cima do meu shape. Tá? De outra forma, eu não poderia criar o meu caminho. Tá? Não existe uma forma de eu incluir esse caminho, a não ser desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, pronto, fiz a minha elipse, é mais ou menos essa trajetória que o foguete vai ter quando eu animá-lo. Tá? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu preciso colocar essas informações numa propriedade do foguete, para ele poder ficar animado, para ele saber qual é o caminho que ele tem que seguir. Tá? E essa propriedade é a de sempre, né? Aquela que eu falei que é a responsável por gerar o motion path, que é a propriedade de posição, né? Onde a gente vai deslocar os objetos. Né? Através dela que se cria o motion path. Tá? Mas, para isso, antes eu preciso selecionar a minha máscara. Então, a máscara ela tem um item que se chama Mask Path, que é onde você define algumas questões do shape, por exemplo, inclusive até tamanho, eu posso alterar o tamanho dele, tá? Eu posso mudar a forma dele entre elipse e retângulo, ok? Somente se você transformou ele de alguma forma, alterando os nodes e tal, alterando as alças, aqui você consegue reverter, ok? Então, esse item, Mask Path, aqui, é a informação que você precisa passar para a sua propriedade de transformação de posição do foguete. Quer dizer, aqui ele vai utilizar como referência, como um caminho de movimento. Tá? Eu vou copiar esse motion path, que seria só o círculo, né? Eu posso copiar com Ctrl C, eu posso vir aqui em copy, né? Vocês já devem saber. Vou fechar essa camada e vou desligar, vou desativar porque ela não me interessa mais. Tá? Agora eu vou clicar no foguete, vou expandir só a propriedade de posição dele. Como é que eu faço isso? Seleciono a camada e utilizo a tecla de atalho P. Tá? Seleciono essa propriedade e dou Ctrl V. Ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem agora o caminho referente à esfera que a gente desenhou. Tá? Ele determinou, por exemplo, o tamanho da minha timeline, porque ele pega praticamente um aproximado de quanto ele acha que você demoraria para fazer esse percurso. Tá? Você depois vai poder reverter isso, vai poder ajustar isso não fica preso, tá? Inclusive de uma forma muito fácil. Então, ele deduz, por exemplo, que para eu percorrer essa região aqui, ele vai demorar 2 segundos. Tá? E é esse caminho, essa animação que eu tenho, a duração da minha animação, assim que eu colei o patch. Tá? Essa animação já está existindo aqui. Se eu der um play aqui na timeline, ele já tem uma animação. Né? Não está de acordo com aquilo que a gente queria, mas já está animado, sem a gente precisar fazer nenhuma mudança. Né? Agora a gente precisa melhorar isso. Okay? E aí a gente vai usar um outro artifício aí, que é o de orientação. Por mais que você altere, por exemplo, vamos mudar agora a minha propriedade de transformação. Vou abrir todo, porque acho que não tem muitas camadas, não tem por que ficar restrito só à propriedade de posição. Vamos falar sobre a propriedade de rotação. Tá? Eu poderia simplesmente
colocar aqui o foguete numa posição real, né, manualmente. Vim aqui um pouco mais para frente, ó, opa, saiu da minha posição normal. Venho aqui, arrumo ele, né, encaixo, sempre levando como referência o bico do foguete, né, o nariz dele, sempre apontando para a linha, tá? Eu posso fazendo isso aqui cada vez que gerar uma animação. Como eu não ativei aqui o meu cronômetro, esses registros que eu fiz não foram feitos, tá? Vamos fazer isso agora registrando, tá? Então vamos aqui primeiro ajustar, alinhar a ponta do nariz com a linha, né? Com o motion pad. Saiu de novo, com o motion pad. Vamos alterar aqui os graus para que ele se alinhe novamente, tá? E por aí vai. Aqui ficou uma coisa bem radical, né? E aqui você vai ter um problema depois, vocês vão ver. Né? Ó, eu tenho aqui uma animação razoável, tá? Só que isso aí vai me dar um trabalho imenso. Eu vou ter que fazer. Isso aqui é um trajeto pequeno, imagina se fosse um trajeto muito grande. Então, isso aqui não vale a pena. Né? É isso que a gente tem uma opção que faz isso para a gente automaticamente. Tá? Vamos desativar aqui o cronômetro. Se eu fizer isso automaticamente, ele já desfaz todos os 4 chaves que eu incluí de uma vez só, se eu precisar ficar deletando um por um. Com o foguete selecionado, eu vou no menu de camada, tá? Em Layer. Depois eu vou em Transform. E depois lá embaixo, ó, eu tenho o Auto Orient, tá? Que seria uma orientação automática. Ele está desligado, você clica na opção abaixo, o que quer dizer que você está pedindo para que ele oriente, né? Para que ele determine a mesma posição, a mesma orientação ao objeto ao longo do caminho, tá? Por todo o caminho. Em alguns casos, ele pode inverter a posição do objeto, ok? Ele inverte a posição do objeto, mas ele não inverte a animação. E aí eu preciso, talvez, nesse momento, alterar essa posição. Tá? Eu posso utilizar tanto a opção da propriedade de posição, de escala, invertendo aqui, por exemplo, esse aqui primeiro, que trata do eixo X da escala. Não esquecendo antes de desativar aqui a proporcionalidade, porque senão ele vai inverter tudo ao mesmo tempo, né? Tanto no eixo X como no eixo Y. Então vamos só inverter no eixo X, que é esse aqui, né? Que trata do horizontal. Vamos colocar esse C aqui como negativo. Tá? Opa. Ah, não, tá certo. Porque na verdade ele tinha a posição Y, tá? Então nesse caso aqui, ele não essa posição dele não é a posição natural. A posição dele é de pé. Então na verdade eu tenho que alterar realmente a posição dele no eixo Y, tá? Isso porque ele é vertical. Se essa fosse a posição natural dele, aí sim eu teria que alterar aqui no eixo X, tá? E aí eu tenho aqui, por exemplo, já alinhado, já consegui arrumar, não preciso fazer mais nada, tá? Aqui, por exemplo, ó, ele vai fugir um pouco, o certo ele está bem com o nariz colado aqui na linha, ele vai fugir um pouco aqui. Você consegue resolver isso, talvez, criando outros quadros, né? E alinhando isso aqui, ó, por exemplo, se quiser, se isso for necessário, porque a gente tem um movimento aqui bem suave, né? Mas se você quiser fazer com que ele fique bem preso à linha, você pode ir rotacionando de pontos em pontos, como eu fiz no começo, para que ele pudesse acompanhar na posição correta. Tá? Então, o Motion Pad serve exatamente para isso. Juntamente com o recurso de orientação, ele serve para isso. Vejam que nossa animação vem até o tempo de 2 segundos, ele fica parado um tempo aqui, depois ele volta para o começo, em looping, né? E volta e repete a animação. Se por acaso eu quiser... Pois não, Jorge, pode falar.
Olha, eu estou te ouvindo, eu esqueci de falar isso no começo, mas eu estava te ouvindo muito mal. A sua voz está um pouco mecanizada, está meio metalizada. E eu estou te ouvindo muito baixo também. Deixa eu falar devagar então. Se Ó, nós melhorou. alterássemos o ponto âncora, melhorei e ia corrigir esse problema. O ponto âncora. Não, porque o ponto âncora ele já é a base da tua animação. O Alto Oriente, desculpa, a hora que você. Alto Oriente não. A hora que você aplica o caminho, esse caminho é aplicado no ponto âncora. É isso, eu digo em relação à ponta do foguete. Se a gente bota o ponto âncora na ponta do foguete, será que conseguiria resolver esse problema dele não Ah, pô, conseguir? é uma possibilidade, é uma possibilidade. Sim, é uma possibilidade. A gente pode ver, até mostrar isso. Vamos ver. Agora, o único problema aqui é que a gente tem dois quadros chaves aqui. Deixa eu passar a partir daqui. O único problema é que você altera um pouco, como tudo é baseado no ponto âncora, para ele localizar o objeto, você pode ser que nesse momento que você faça o deslocamento, ele cria uma deformação na linha, tá vendo? Ele acabou criando um arco aqui, ó, bem sutil, mas tem um arco que vai até ele. Depois você teria que vir aqui, ó, na alça e fazer um pequeno ajuste, entendeu? E aí sim, Você vê, não ficou nem interessante, parece que ele está derrapando, ó. O movimento, na verdade, natural ficou como estava mesmo, Jorge. Tá, ó. Isso talvez, para você criar uma animação de um carro que está virando uma curva e derrapando, de você colocar o ponto âncora na ponta, na frente do carro, seja interessante. Uma lancha, um jet ski. Mas o foguete, por exemplo, que ele tem que ser uma animação mais sutil, né? Sem grandes arrancadas, nem. Eu acho que é mais interessante deixar realmente como estava. Eu não tinha feito esse teste até agora, mas já vi que não é a melhor solução. Ok, Jorge? Ok. Tá. Bom, então, aqui, por exemplo, a gente vai ter o tempo de 2 segundos, né? Para arrumar isso, é muito simples. Se você quiser que ele se estenda por toda a timeline, basta você selecionar o último quadro e trazê-lo, sempre o shift, né, quando chegar no final, para que ele apareça, para que ele não ultrapasse essa linha aqui que aparece aqui no final da timeline, né? Porque senão o foguete vai desaparecer, tá? Se você for além disso aqui, né? E agora a gente tem um loop completo. Ok? A gente pode até utilizar, a gente vai falar um pouco sobre o Motion-Sketch, depois a gente fala sobre a máscara. A gente ainda vai voltar para essa composição, ainda depois de falar sobre o Motion-Sketch, só para dar uma introdução bem rápida na máscara, tá? Só para fim de finalizar essa composição, tá? Outra possibilidade de você criar esse caminho, alguém tem dúvida sobre o Motion-Sketch aqui, sobre a parte de aplicação de um caminho de movimento? Tudo ok, tranquilo. Ok, Sidney, né? Então tá bom. Então vamos seguir aqui. Vamos abrir aqui o Motion Sketch. O Motion Sketch ele tem uma particularidade, né, em relação a outras ferramentas automáticas do After Effects. Tá? Ele é o mais intuitivo, né? Com ele você consegue realmente desenhar o caminho, o trajeto, né? Ou, por exemplo, interagir de forma desenhando na tela, diretamente na composição. Né? Você utiliza esse traço, por exemplo, que você vai desenhar, como um caminho de movimento. A função é exatamente essa. Tá? É isso que você utiliza o Motion Sketch. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse foguete, vamos trazer um novo foguete para cá.
já está com uma animação pronta, né, que não é necessário a gente fazer mais nada. Vamos colocar ele numa saída, num ponto de saída qualquer, por exemplo, como esse. Vir aqui para o início da timeline. E aí a gente vai fazer uma captura desse movimento. Tá? Antes de capturar, depois eu vou mostrar isso de novo conforme eu vou capturando, mas só para que vocês conheçam as opções que são mostradas aqui. Bom, aqui é a velocidade de captura. Tá? A segunda que aparece aqui embaixo é o que você quer que apareça na composição enquanto você estiver capturando. Aqui o wireframe, por exemplo, enquanto você estiver fazendo a captura de movimento, ele vai sumir com a navezinha. Tá? Isso para quê? Para que não comprometa muito a memória da sua máquina, nem processamento. De forma que você, quando está fazendo isso, você só tem uma referência, né? Só para você não ficar também no vácuo, né? Não ficar sem saber exatamente o que você está fazendo. Então, vem um wireframe só para você ter uma referência. E você pode ainda abrir mão também do background, que é como está aparecendo, como está determinado aqui. Se eu, por acaso, clicar aqui, ele é exibido. Se eu não clicar, ele não é exibido. Então, deixa eu fazer primeiro uma captura rápida, só para ver como é que funciona. Tá? E depois a gente vai mostrar como é que a gente vai fazer no final. Tá? O smoothing aqui, depois vocês vão ver, serve para você melhorar a sua animação. Como você vai desenhar como se tivesse a mão livre, e a maioria das pessoas vão utilizar mouse para isso, você não tem muita firmeza. Então, vai existir alguns quadros, alguns quadros-chave, que ele vai gerar vários quadros-chave. Né? Ele vai gerar alguns quadros-chave que vão ficar um pouco sobre os outros, um pouco fora da direção, né? Isso vocês vão ver, vai dar uma tremedeira, assim, vai dar uma tremida um pouco na linha e tal. E com essa opção aqui você tende a diminuir esses problemas, né? Então vamos aqui clicar em Start Capture. Tá? Enquanto eu não fizer nada, não acontece nada, a animação só passa a valer a partir do momento que eu mexo com o objeto. Tá? Então, cliquei nele e vou arrastar ele pela tela. Peraí, ele não capturou. Ele desativou alguma coisa aí. Sketch. Ok. Tá? Aí eu vejo que o meu alt sumiu, meu fundo sumiu, e o foguete também. Só ficou uma moldura em volta do foguete. Né? Vejam também que em um determinado momento ele parou aqui de fazer captura. Por quê? Porque ele chegou no final aqui da minha animação. Se eu tivesse uma duração de uma timeline com mais tempo, eu ia conseguir animar por mais tempo também aqui. Então vamos dar um Ctrl Z, vamos fazer de novo, da mesma forma, para que vocês possam ver, ó, o wireframe aqui, tá? Ele vai parar daqui a pouco, ó, parou. Tá? Vejam, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma série de quadros-chaves aqui, e a situação está bem ruim aqui, né? Ela fica bem torta aqui. No final, eu vou mostrar para vocês como a gente pode configurar para reduzir isso. Tá? Mais uma vez, agora com o fundo sendo mostrado. Tá? E continuando com se eu quiser também ver o foguete, eu posso fazer isso. Né? Não, na verdade, acho que ele remove o foguete de qualquer jeito. Ele remove o foguete. Tá? Então, isso realmente para não comprometer. Porque no nosso caso, por exemplo, a gente tem já uma animação que está gerando uma outra animação, a partir de uma animação já. Né? E que, na verdade, é uma composição com várias camadas de animação. São 3 segundos de animação contínua. Então, vai ter casos, por exemplo, que vão ser bem piores ainda. Né? Que você vai ter, inclusive, outros elementos animando também dentro daquela composição que a gente vai estar depois animando novamente para incluí-la, para encaixá-la dentro de um motion pad. Tá? Então, vamos fazer um wireframe ligado. Eu vou passar aqui por trás da lua, vou fazer de uma forma mais rápida agora, que é o nosso movimento final. Tá? Mais ou menos esse caminho aqui que eu quero. Quando eu aumento esse valor, por exemplo, eu faço com que os meus quadros-chave diminuam, tá? Com que as curvas sejam mais acentuadas, por exemplo, não precise ter tantos pontos distribuídos numa curva, como é o caso desses 2 quadros-chave aqui. Tá? Com isso, eu reduzo esse problema do
de cavalamento de quadros, né? Ele cria menos quadros. Tá? Se você quiser mais quadros, você tem que ampliar o valor. Tá? Fora isso, você também pode ir deslocando os quadros e arrumando isso manualmente na tela. Tá? Como a gente tinha feito antes, quando a gente mostrou a animação da bola, né? No primeiro módulo, foi isso, né? Você tem a possibilidade de deslocar esses quadros aqui. Você também pode excluir esses quadros, simplesmente apertando a tecla Delete. Tá? Com isso você reduz. Ok? Vamos fazer uma demonstração primeiro com um valor um pouco maior aqui. Vamos pôr para 5. Eu acho que é um número razoável. E vamos criar aqui, passar aqui. Então, vejam, olha como ficou simplificada a minha animação. Tá? Eu não tenho mais os 4 chaves todos que eu tinha quando eu estava com 1. Tá? E realmente não é necessário. Veja que, por exemplo, esse 4 chave que está aqui é importante porque ele vai passar pelo planeta aqui. Esse aqui só seria importante se eu quero dar uma atualização diferente para a chegada dele aqui em algum lugar. Né? Se eu quisesse aterrissasse aqui no planeta, então esse aqui é importante para criar uma suavização aqui, né? Por exemplo. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Esse quadro é importante porque ele representa a curva, né? Você pode modelar a curva da forma que você quiser. Mas se você também não quiser esse quadro e deletar, você vai poder depois regular essa curva através das alças. Tá vendo? Eu não precisava exatamente daquele quadro, a não ser que a curva tivesse uma outra definição. Se quisesse definir essa curvatura aqui, a mesma coisa, eu não preciso ter esse quadro-chave. Então, eu vou deletando os quadros-chaves conforme eles vão se mostrando desnecessários. Tá? Ok? Vamos ver a animação como é que ficou aqui. A gente vai ter o mesmo problema que a gente teve quando a gente utilizou o shape, né? Ele não está alinhado. Vou apagar esse quadro-chave, que não tem interesse. Mas aí eu perdi a cor. Vamos deixar aqui. Tá bom. Então agora o que eu faço é criar uma auto-orientação. Vamos deletar isso aqui. Eu vou aplicar no foguete o auto-oriente para que ele possa assumir a posição correta, né? E a gente vai, nesse caso aqui, por exemplo, como a curva não tem a mesma simetria do shape e tudo mais, e a gente também alterou aqui a alça, né, para criar essa outra curva aqui, é interessante que a gente faça depois a adequação dessa posição, utilizando exatamente a ferramenta de rotação. Tá? E aí, nesse caso, a gente tem aí o foguete, mais uma vez, ok? A gente pode inclusive colocar lá juntar os quadros chaves finais, com o final com o inicial, para criar um loop só, contínuo, como estava no shape. Tá? Uma coisa interessante, por exemplo, é que apesar do shape aqui estar fechado, né, visualmente fechado, você tem acesso aqui é uma sobreposição de vértices, né? Então você tem a possibilidade, por exemplo, de deslocar esse vértice e alterar a roda, quer dizer,
ou seja, o formato elíptico, né? Você tem a posição de, por exemplo, determinar um começo e um fim, como a gente fez agora desenhando ele na tela. Você não está restrito a ter que o foguete andar sempre na mesma direção, né? Sempre em círculos, né? Você pode aqui determinar outro ponto para ele, tá? Você está falando do Motion Sketch, né, Gilmar? Mas o shape tem, como eu te falei agora, tem essa liberdade também. Existe essa possibilidade de você, do Motion, é isso aqui, ó, do Motion Sketch. Você tem a possibilidade também de alterar a posição do shape, as linhas, né, deixá-las num formato diferente do elíptico, por exemplo. Você pode colocar aqui retângulo, enfim, estrela, né? Qualquer coisa que você colocar aqui e definir da forma que foi definida aqui, primeiro aplicando como máscara de um sólido, depois pegando só o caminho dessa máscara de caminho, PESC-PET, né? Aplicando ele na propriedade de transformação de posição do objeto, ela já entra automaticamente, já é aplicada. Tá? Bom, é isso aí. Alguma dúvida sobre isso? Pode falar, Jorge. Se eu tivesse uma assinatura digital em formato de vetor... Estou te ouvindo mal, estou te ouvindo mal. Oi, estou ouvindo agora? Um pouco melhor. Melhorou? Melhorou. Se eu tivesse, no caso, uma assinatura digital em formato vetor, esse mesmo recurso poderia ser utilizado para criar uma assinatura? Olha, você queria, por exemplo, fazer uma escrita, é isso? Isso. Tá. E assim, existe outras opções mais interessantes do que isso. Tá? Porque essa opção, utilizando só um gráfico, só um objeto, você não tem como fazer o preenchimento dele. Vai ser só uma assinatura com algo rodando em torno dela. Né? Você poderia, então, ainda fazer uma máscara, criar máscaras para criar essa assinatura, utilizando esse recurso. Mas aí também é trabalhoso para caramba. Você teria que criar uma bolinha de máscara em cada parte da assinatura para fazer desaparecer. E também não fica muito realístico. Então, existe um efeito especial para ele, para você aplicar isso, chama, se eu não me engano, stroke. E eu vou mostrar isso quando a gente estiver falando sobre efeitos. Aí a gente vai construir, inclusive, isso, uma composição em que você vai ter uma caneta que escreve um texto na tela. Ok? É para isso mesmo que você queria, né? A função era essa, fazer como se fosse escrevendo, não é isso? Sim, isso mesmo. Tá. A gente vai demonstrar exatamente isso. A base é a mesma, mas aí o efeito já permite esse preenchimento que dá essa ideia de que o texto está se construindo. Né? Bom, vimos já a parte de... Todo mundo já falou tudo ok, né? Então posso dar uma continuada aqui. A gente vai falar agora sobre máscaras. Tá? Depois eu queria falar um pouco sobre animação ainda. Vou falar rápido só sobre isso, que não é muito longo, porque máscara é um pouco mais extenso. Vamos falar um pouco sobre a parte do animação parent, né, que você utiliza. Eu acho que eu já até demonstrei isso aqui para vocês em algum momento, mas eu não me lembro qual. Vou criar isso aqui com composição, rependo, exatamente. É só uma passada nesse assunto, porque isso aqui é fundamental, às vezes, em animação. Por exemplo, se em vez de animar uma nave estivesse animando um trem com diversos vagões, por exemplo, seria interessante se eu usasse essa opção de linkagem, tá? Porque aí eu não preciso ficar animando todos os vagões separadamente. Né? Que ficou um pouco estranho. Deixa eu só resolver aqui.
Todo mundo vendo tela cheia, todo mundo vendo toda a composição aqui do lado direito, né? Só para eu poder continuar. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos dar uma introdução rápida. Tá? Isso aqui é um artifício, inclusive, para quem já mexeu com 3D, você deve ter visto alguma coisa sobre isso. Você tem uma função, se eu não me engano, no 3D se chama bônus, que você linka um arquivo, desculpa, um objeto no outro, para que eles tenham alguma relação. Mas não só uma relação, não permita só uma relação de, por exemplo, de conjunto, né? Eles vão ter uma relação, por exemplo, orgânica, uma relação física, né? Alguma relação que se estenda, que vá além do conjunto, do simples conjunto. Tá? Então, por exemplo, como eu falei que eu dei a ideia, se eu tivesse um trem e tivesse um vagão, eu poderia, por exemplo, linkar um vagão no trem, utilizando essa opção, a opção Parent, aparece aqui nessa coluna aqui na timeline. E aí, basta eu mexer o meu trem que o vagão segue. Então, eu preciso animar só o meu trem. Eu preciso animar o meu trem e meu vagão. Tá? Então, apesar que também, se você tivesse criado uma animação para o trem, copiasse os keyframes, dada a distância do vagão para o trem, quando você aplicasse os quadros, quando você colasse os quadros, o que ia acontecer é que você teria o vagão indo na mesma direção. Agora, se o trem mudasse de caminho, você não teria mais esse vagão acompanhando. Então, por isso que é importante. Tá? Bom, por exemplo, a gente tem aqui um braço. Né? Esse braço está linkado aqui esse aqui é o antebraço, né, na verdade. Esse braço teria que estar linkado aqui no antebraço. Desculpa, estou invertendo as coisas. Aqui é o braço. Desculpa com a confusão, tinha falado certo no começo. E ele está linkado no antebraço. Tá? Esse antebraço está linkado no torso, né? que é a parte central do nosso personagem, aqui, do nosso objeto geral. Né? Você tem aqui uma parte que ela é central, ou seja, tudo tem que se mover a partir dela. Não é isso? É o centro, é o núcleo do nosso objeto. Então, nesse exemplo, especificamente, o núcleo aqui é o torso. Tá? Esse torso aqui. Onde eu mover esse torso? Mover. Tá? Ou seja, deslocar ele para o lado, para cima e tal. O resto tem que acompanhar. Não é isso? Essa seria uma linkagem lógica de como você fazer um movimento. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou linkar todos os objetos no torso, tá? Menos o torso, né? Que ele não necessita seguir ele mesmo. Né? Então, vamos pegar aqui a cabeça até o antebraço em cima e vamos tirar aqui o torso da nossa contagem. Né? Vamos abrir aqui o nosso menu e vamos aplicar para o torso. Tá? Vejam que automaticamente todas as opções foram para o torso. Né? Não precisou eu vir aqui uma por uma e selecionar na minha lista qual era o torso. Tá? Então, essa é uma forma de você linkar um objeto no outro. Tá? Vamos lá. Eu tenho o torso, eu vou mexer o torso. Eu tenho todo o objeto indo junto com o torso. Né? O meu núcleo, com o meu objeto núcleo, com o núcleo do meu objeto geral. Tá? Vejam que só ele está selecionado. Está vendo? Ó? Só ele está selecionado. Eu vou aumentar meu torso. Eu estou espremendo o meu torso. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a mesma coisa com todos eles. Ou seja, a propriedade que eu utilizar aqui com o torso vai acontecer com todos os outros objetos. Né? Tudo que eu fizer com a camada torso vai comprometer as outras camadas. Tá? Agora vamos desfazer isso. Né? Porque, na verdade, você poderia fazer esse tipo de aplicação se o objeto fosse um objeto duro, né? Como é um trem ou vagão, por exemplo. Né? Mas que mesmo assim existe uma variação de movimento. Né? Trepida, depois o outro vai trepida, enfim, existe uma variação qualquer. Então, vamos mudar aqui. Para que eu possa ter uma lógica agora de linkagem, para que existe uma hierarquia, a gente tem que observar a hierarquia que existe aqui nesse objeto. Tá? Então, tudo continua ainda centralizado no torso, tá? Mas nem tudo é diretamente no torso. Talvez em algumas situações a gente vai ter
que determinar um objeto que está ligado a outro objeto e aí sim esse objeto ligado no torso. Então, vamos dar um exemplo aqui do braço, antebraço, torso. Tá? Quando eu mexer meu antebraço, o meu braço tem que mexer. Agora, se eu mexer o meu braço, necessariamente, meu antebraço não tem que mexer. Se, por exemplo, eu só dobrar meu cotovelo, o antebraço pode ficar ali estático, duro. Não é verdade? Se eu quiser, por exemplo, mexer esse antebraço, ou girar esse antebraço, com certeza esse braço vai acompanhar. Né? Então, qual é a lógica da coisa? A lógica é você linkar esse braço no antebraço. Se você fizer o contrário, o antebraço vai depender do movimento do braço. Isso não deve existir. Então, vamos linkar o braço no antebraço. Vamos pegar o braço. Agora eu vou usar uma outra forma de fazer isso. Em vez de usar a minha lista e pegar e selecionar antebraço aqui na relação do braço, eu vou simplesmente usar esse chicote que tem aqui do lado. Ó. Eu vou clicar e carregar ele até o antebraço esquerdo. Tá? Soltei, ele já está linkado aqui no braço. Tá? Se eu mexer aqui o meu braço, ele não acontece nada. Tá? Mas se eu mexer aqui o meu antebraço, ele acompanha, o braço acompanha, o antebraço acompanha. O braço acompanha o antebraço. Qual é a lógica disso? Qual é a função disso? A função é te dar um movimento ordenado. Uma parte se movimenta antes, depois outra, depois outra, depois outra. Tá? Logicamente, você não vai mexer nesse braço, não vai deslocar ele daqui. Mas, por exemplo, se eu quiser girar agora esse braço, ele vai girar corretamente? Não. Por quê? Porque o ponto âncora dele está no centro. Tá? O ponto âncora dele está no centro do objeto. Eu preciso que ele esteja exatamente na junção. Né? Então, eu clico aqui e posiciono na junção, aqui, bem no cotovelo mesmo. Tá? E aí sim, se eu movimentar agora o braço esquerdo e girá-lo, né, ele vai girar preso ao meu cotovelo. Né? Tem alguns movimentos que não são possíveis, né, como esse, por exemplo, mas ele vai girar no cotovelo. E se eu quiser mexer o meu antebraço agora, girá-lo também, ele vai estar errado, ele vai girar como se fosse um relógio, porque também está sentado aqui. Então, eu vou colocar ele no ombro, o ponto âncora vai para o ombro. Tá? Então, se eu girar agora o meu antebraço, ele vai girar junto com o meu braço. Tá? E aí você tem um movimento hierarquizado, né? Você tem uma hierarquia. Então, você pode, por exemplo, é que a mão, nesse caso aqui, não está... a mão não está solta, né? O certo ela ainda está também solta, para que você pudesse criar uma hierarquia entre ela para o braço e depois do braço para o antebraço. Né? Para você ter 3 movimentos aí de pulso e tudo mais. Tá? Então, essa questão da hierarquia é feita através dessa opção do parent. Tá? Então, o primeiro, quer dizer, um filho sempre fica relacionado ao objeto pai. O objeto filho sempre relacionado ao objeto pai. Ou seja, o objeto pai é aquele que você conduz, mexe, desloca e o objeto filho acompanha. Tá? Não quero me estender muito nisso, mas eu queria só saber se vocês entenderam a explicação, porque é uma coisa que talvez vocês precisem na hora de criar uma animação, por exemplo, um ponteiro de relógio, né? Enfim, eu acho que é bastante interessante. Ok. Vamos falar agora então sobre máscaras. Deixa eu só voltar a minha... o meu workspace normal aqui, né? Abrir as janelas. E aí a gente vai fechar essa composição. Voltando aqui à composição do foguete, a gente tem uma parte da animação aqui que ela passa exatamente por cima do planeta. Né? A máscara, por exemplo, a função da máscara, todo mundo já deve ter ouvido falar em máscara, se é que não mexeu ainda com máscara. Né? A função da máscara é duas, né? Se eu posso chamar de duas. Uma é esconder
algum objeto, de um fundo, de uma cena, né, de uma composição com vários elementos. Tá? E a outra é você esconder o fundo desse objeto. Por exemplo, quando você quer que ele passe por baixo dele. Então, no primeiro exemplo, você quer que o objeto não passe por cima de um planeta, por exemplo, você vai duplicar uma camada de fundo e deixar só o planeta visível, né? Criar uma máscara fazendo com que só o planeta se mexa, seja visível, né? Para que ele sobreponha o foguete, né? Uma outra forma de fazer isso é você criar uma máscara e esconder o objeto foguete só naquele momento, só naquela parte, né? A gente tem essas duas opções. Então vamos usar a primeira que eu falei, tá? A gente vai fazer o seguinte, porque a gente tem uma referência melhor, eu acho. Mas pode ser feito das duas formas. Primeiro ponto, eu vou duplicar essa minha camada do fundo, que é onde tem todo esse planeta aqui, o céu e tudo mais. Tá? Depois eu vou trazer... Duplicou? Duplicou. Depois eu vou trazer a camada que eu dupliquei lá para cima, para a camada número 1. Tá? Ela automaticamente aqui já cobriu o foguete. Né? Então, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso esconder tudo isso aqui, ó. Tudo. Vou deixar só o planeta visível. Né? Então, com a minha camada ainda selecionada, eu vou clicar de novo na ferramenta Shape de elipse, né? E vou criar aqui um contorno, né? Uma máscara ao redor do meu planeta. Quando eu fiz isso, automaticamente, o meu foguete apareceu. Por quê? Porque ele agora não tem mais o fundo. Né? Você não consegue visualizar isso tão facilmente, porque o fundo continua por baixo. Se eu tivesse antes apagado o fundo, isso ia ficar mais notório. Né? Aqui a gente tem o fundo da composição. Né? O que eu fiz foi colocar uma máscara que me tampou todo o restante da imagem, me deixando à vista só o planeta. Tá? E em combinação com o fundo, parece que eu estou numa imagem só, né, que não teve nenhuma mudança. Tá? Então eu vou aqui usar aumentar só um pouco. Tá, estou aumentando aqui agora. Eu vou aumentar vou só deslocar aqui um pouco a máscara, né, para ficar um pouco exatamente o tamanho do planeta. Vou posicioná-la aqui usando as setas do teclado. Eu acho que está mais ou menos numa posição boa. Né? Vamos ver aqui se tem muita diferença. Tem pouca diferença. Vamos ver isso na animação. Então, basta agora que eu faça a animação que o foguete vai passar por trás do planeta. Né? Eu estou usando o segundo foguete. Eu vou usar o primeiro, né? O que eu fiz. Né? Vocês vejam que, em vez disso... pois não, Gilmar, onde você se perdeu? Duplicar o fundo. Ah, tá. Eu selecionei o fundo e apertei, eu usei a tecla de atalho Ctrl D. Você pode vir aqui também no menu Edit, ó, e clicar direto aqui em Duplicate. Tá? Ou você usa o Ctrl D. Aí o que eu fiz? Eu peguei ela e carreguei lá para cima, lá para a primeira camada. E criei uma máscara. Com ela selecionada, vim a ferramenta de Ellipse Tool, e criei a minha máscara. Tá? Então, por exemplo, essa seria uma aplicação para máscara. Tá? Existem milhões de outras mais. Né? Mas, por exemplo, quando você vê alguém passando por trás de uma janela, um vídeo que você tem uma janela, e a pessoa precisa passar por trás da janela e não pela frente da casa, né? Não na frente da janela, a máscara é a melhor forma de você fazer isso. Né? Sem precisar ter que editar. Logicamente que a sua janela precisa estar com fundo transparente. Então, nesse caso, por exemplo, é uma boa solução. Por quê? Porque a casa, se você está querendo que o foco fique sobre a pessoa, que se movimenta no interior da casa, você pode simplesmente fazer a pessoa se movimentando em qualquer lugar. E depois aplicar por cima dela
uma imagem estática de uma casa com a janela aberta. E depois, com a máscara, você remove esse fundo. Você torna aquela parte, o miolo da janela, o centro da janela, que é por onde você vai ver a pessoa passar, transparente. Tá? Uma possibilidade, por exemplo, de você usar máscara é você combinar também vídeos, né? Que nem eu vou mostrar agora. Vou usar esses dois vídeos que tem alguma relação, assim, né? Tem uma, apesar de não fazerem parte do mesmo clipe, eles têm uma relação. Eu tenho, olha, eu estou agora importando os dois clipes, ele perguntou de novo se eu queria com múltiplos ou só um. Eu optei por single mais uma vez e desmarquei o sequence, senão ele vai colocar a primeira camada, um, e depois para a segunda camada do lado, não em cima. Eu preciso que seja em cima para poder habilitar a máscara. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com que essa pessoa... Só um minuto. Desculpa. Eu vou fazer com que essa pessoa se junte às demais aqui nesse caminho. Tá? Então, a ideia aqui é fazer uma demonstração combinando esses dois vídeos. Vou puxar eles um pouco mais para cá para que fique mais claro. Eu poderia fazer aqui, por exemplo, desenhar meu pet através do Paint Tool. Tá? Mas eu não vou fazer isso porque eu acho que não tem necessidade. Eu vou fazer pela Ellipse, e depois eu vou remodelar essa elíptica para vocês verem como é que se faz para formatar uma máscara elíptica, por exemplo. Eu vou depois adicionar mais vértices, né, mais pontos, para poder existir uma modelagem mais eficiente. Tá? Então, com o meu vídeo aqui selecionado, eu crio a elipse por cima dele. Tá? Ele, por si só, não é nada, né? Não traz resultado nenhum. Eu vou fechar aqui a janela de projeto, porque eu não preciso dela. Ele, por si só, não me traz resultado nenhum. Preciso de um fundo aqui para ficar fora. Tá? Então, você vê nitidamente que tem aqui um preparo, né? uma máscara, que não está uma coisa natural. Né? O que a gente pode fazer aqui, então, é circular o máximo possível, né, esse personagem, para que essas nuances aqui desapareçam, porque não tem essas diferenças. Né? Nuances não, diferenças. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar no meu caminho, vou desmarcar um deles clicando em Shift. Tá? Vejam bem, ó, o meu pet, quando eu coloco um shape aqui no formato como máscara sobre um vídeo ou imagem, o que seja, ele vai me criar 4 pontos, 4 vértices, né, que você vai fazer depois de interação. Cada vértice desse vai ter 2 alças para você fazer seus ajustes. Né? Ele naturalmente já vem todos selecionados. Para quê? Para que você movimente a máscara pela cena, para você posicionar ela primeiro. Então, antes de modelar, você precisa posicioná-la corretamente. Então, por isso que vem todos eles selecionados. Tá? Tomem cuidado, porque às vezes vocês podem sem querer selecionar o vídeo, e quando clicarem na máscara, o que vocês vão estar carregando é o vídeo, e não a máscara. Tá? E nesse caso, vocês vão estar tirando totalmente o vídeo de posição. Então, para fazer a máscara, vocês precisam clicar em Mask Path. Tá? E aí você seleciona aqui na borda dela, né? Desculpa. Seleciona aqui na borda dela e você, enfim, posiciona ela como você quiser. Né? Ver qual é a parte central, a parte de interesse que você tem na figura. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai modelar para que ela tenha mais ou menos a posição que você quer, né? Que circule. Né? Uma ferramenta de caneta ia ser muito mais simples fazer isso. Tá? Mas vamos fazer de forma mais difícil, para vocês entenderem. Agora, eu vou ter que interagir com esses nodes aqui, com esses vértices, né? Esses pontos de controle. Para quê? Para eu modelar. Então, eu preciso trabalhar um por um, porque se eu clicar aqui, eu vou estar trabalhando com todos. Eu clico em Shift, seleciono qualquer um deles para desmarcá-los. Tá? E desmarquei. Agora, eu posso alterar
como eu quero, só ele. Tá? Então eu vou chegar aqui mais perto. Esse aqui eu vou puxar para cima um pouco. Aqui o guidão está bem próximo, mas eu vou puxar um pouco a calça para cá para fechar um pouco em cima dela. E vou trazer esse outro ponto de controle aqui bem para perto dela e aumentar o meu alcance, aqui a minha curvatura para que apareça os pés. Né? A mesma coisa aqui para que apareça o pneu da bicicleta um pouco mais. Tá? Mesmo assim, ó, ainda está um pouco complicado de você conseguir miscigenar isso. Né? Então, o que vai te ajudar um pouco mais também é você incluir novos pontos. Né? Então, existe essa ferramenta aqui que se chama Add Vertex Tool, que não serve só para quando você faz edições por caneta, serve também para quando você faz elipse, máscara em forma de quadrado, enfim, qualquer máscara. Tá? Então, vou selecioná-la, a gente vai adicionar uma aqui, tá? Que é a que eu vou trazer para cá. Né? Ó, eu já seleciono e já movimento ela. Tá? Já vou modelando ela enquanto eu seleciono. Veja que eu comprometi completamente aqui. Né? Então, eu vou colocar um aqui. Aqui não está entrando aqui. Tá. Coloquei um aqui. Vou colocar um aqui também para trazer um pouco mais para cá. Vou colocar mais um aqui para trazer um mais para cá. E assim eu vou modelando, né, o meu objeto. Tá? Vou colocar um outro aqui. 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 Tá? Um aqui, para trazer mais para perto aqui. Sem comprometer o pedal. Então, vou alongando, vou contornando aqui a imagem, da melhor forma que eu conseguir, para que fique bem próxima do objeto só, para que nada mais seja incluído, o que eu não quero. Tá? Em alguns momentos você não vai conseguir colocar o shape, o ponto, então clica fora, depois clica de novo no local que você quer incluir o node. Tá? Então, mais ou menos isso. Né? Aí a gente tem uma figura mais ou menos próxima daquilo que a gente quer. Né? Ainda não está muito natural, né? Se a gente rodar o vídeo, por exemplo, não está muito natural. Né? Tem ainda essa questão ainda que o vídeo acaba antes. Eu acho que eu mostrei para vocês no módulo 2 que vocês têm como fazer um trim na composição para quando você tiver diferenças entre camadas. Então, a gente tem dois vídeos aqui, né? O primeiro vídeo que eu coloquei, aliás, o vídeo de fundo, ele vai até o final da composição, foi com base nele que foi criada a composição, por isso que ele vai até o final. E eu tenho aqui meu vídeo, o primeiro vídeo que a gente está usando para com a máscara, que só vai até o tempo de 1 segundo, 37, desculpa, 1 minuto, 37 segundos, 24. Né? Esse é o tempo que demora esse vídeo para percorrer. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso deixar os dois vídeos iguais, senão vai ficar um vazio. Então, existe uma forma de você determinar isso especificando aqui qual é o tempo de duração, né, a área de trabalho que você vai utilizar, e depois dar um trim com base nessa área de trabalho. Com ela então posicionada, eu venho aqui em Composition e clico em Trim Comp Work Area. Tá? Ele vai fazer um corte aí, vai deixar toda a composição no tamanho dessa minha camada aqui. Tá? E aí eu tenho um vídeo que vai dar do começo até o final, a mulher está sempre no vídeo, que essa pessoa que eu vou incluir depois. Ok? Bom, como eu disse, a coisa ainda não está ainda muito natural. Então, o que você pode fazer aqui? Talvez não deixar tão junto esse shape, tá? Deixar ele um pouco mais separado e utilizar um artifício aqui do After Effects, que é o feather. Né? Não é feather, né? Para quem gosta de tênis aí. É feather. O feather ele é uma suavização, né? Pena, né? Seria mais ou menos uma tradução bem suave como pena. O que a gente vai fazer aqui é aplicar essa suavização
vamos até deletar esse vértice aqui, eu posso fazer, deletar meus vértices da mesma forma que eu mostrei para vocês agora há pouco com o Motion Patch, simplesmente clicando, selecionando esse ponto de controle, né, e apagando ele. Tá? Então, está aqui, né? Temos aqui a nossa figura. Eu vou aplicar uma suavização aqui para misturar um pouco essas duas imagens. Tá? É essa opção aqui, ó, Mask Feather. Tá? Ele vai arrumar isso de forma proporcional, porque é melhor, né? Senão ele vai fazer isso só no eixo horizontal, só no eixo vertical. A gente quer que seja nos dois. E vai, na verdade, mesclar as arestas, né, desse meu contorno aqui, para que fique bem suave. Tá? Então, vamos aplicar o feather. Muito cuidado, porque ele é bem potente, né? Ele consegue, por exemplo, com um ajuste bem inicial, bem pequeno, você consegue fazer uma ótima suavização. Então, tome cuidado para não arrastarem demais, porque ele vai acabar transformando no fantasma, ou vai começar a mostrar parte da pessoa transparente e tal, como é o caso aqui do guidão, né? Mas o legal do feather é isso, é que como ele transforma parte da imagem transparente, você tem uma mesclagem, tanto de cores, né, as cores ficam um pouco mais parecidas, como também de objetos. Notem que esse cano que aparece aqui, que são os postes, né, eles estão, na verdade, só no vídeo de baixo, não tem no vídeo de cima. Não sei se vocês relembram disso. Tá? Então, aqui já passa a acontecer. Ó, eu posso chegar aqui também, para colocar esse cano aqui um pouco mais presente também na imagem aqui. Tá? Enfim, agora a gente tem uma coisa parecida. Não está assim perfeito, porque isso aqui não foi previsto para isso. Né? Quando você for utilizar esse recurso e você estiver fazendo a captação, você vai se preocupar em prever o resultado. Então, você vai estar trabalhando. Você vai estar utilizando um fundo muito igual, muito parecido, se não o mesmo fundo. Né? Vai utilizar também iluminação igual, vai utilizar o tema, enfim, vai estar tudo dentro do tema, dentro do conceito. Então, tudo isso aqui vai ter que ser previsto. Nesse caso aqui não foi previsto, eu peguei 2 vídeos aleatórios que, por acaso, têm uma certa... são parecidos, né? Tem uma certa similaridade. Tá? Outra vantagem, outro recurso aqui, bom, se a gente rodar aqui a animação agora, ó, tá? Assim, não está 100%, mas se você bater de olho o relance, assim, vai parecer que ela está junto, ela fazia parte da cena antes, né? Não é uma coisa que está tão fora da cena. Tá? Tem algumas coisas que estão erradas, por exemplo, o poste que não aparece mais. Né? Isso você pode trabalhar depois isso com o formato, né? Dependendo do formato maior, e aplicando menos feather, menos suavização. Né? Aqui está um pouco duro, ó, né? Está bem duro aqui, por sinal, tem uma linha, isso não é legal. Então, tudo isso você vai trabalhar melhor conforme for o teu projeto. Tá? Enfim, dá para você perder bastante tempo aqui melhorando isso. Ok? Uma outra opção que pode ajudar também é a expansão da máscara. Tá? Você pode deixar ela mais próxima do objeto. Né? Em vez de suavizar, ele vai encolher, ele vai comprimir a máscara, vai expandir ela. Por exemplo. Tá? Quanto mais comprimo, mais ela vai diminuindo, né? vai fechando em cima da figura. Quanto mais eu aumento, ela vai misturando. Aqui, por exemplo, a gente teria um outro resultado. Tá? A gente poderia alongar aqui, ó. Apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui, vamos aumentar isso aqui. Então, aqui, ó, o que eu tenho agora, eu acho, que eu não fiz um teste sobre isso, eu tenho aqui quase uma mesclagem completa. Tá?
Agora, a figura do vídeo 1 está bem inserida na figura do tipo do vídeo 2. Por quê? Porque eu tirei alguns elementos que estavam mostrando que a figura não é natural, que não fazia parte da cena, né, que no caso eram os postes aqui. Agora, se eu mandar rodar aqui, ó, vejam que praticamente está um vídeo dentro do outro. Né? Vai ter um momento aqui que ela vai encostar um pouco nessa moça aqui e a parte esquerda dela vai ficar transparente. Né? Mas isso aqui é um detalhe também, é só eu diminuir aqui a máscara, enfim. Ok? Dessa forma a gente conseguiu mesclar duas imagens, dois vídeos que não tinham nenhuma ligação em um único vídeo. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida sobre essas opções aqui da expansão da máscara? Agora lembre-se, né? Isso que eu falo sempre e repito. Lembre-se que para dar resultado a coisa precisa ser prevista, né? Sim, você pode criar tudo animado, né? Tudo, eu digo que acho que 99,9% do After é animado. Tudo você pode animar. Você tem aqui o cronômetro, por exemplo, ó, né, do MaskPatch. Tá? Vamos fazer uma simulação aqui, por exemplo, para tirar esse defeito que apareceu aqui. Deixa eu ver se tem a ver. Quer ver que ela está bem longe aqui. Acho que é a expansão. Se eu diminuir a expansão, eu já corrijo o problema. Né? Mas vamos supor que vamos fazer uma demonstração disso em outro lugar. Tá? A mesma demonstração que eu vou mostrar, o Maurício, serve para depois você aplicar aqui no Feather, no Expansion, né? Na expansão e tudo mais. Tá? Vamos importar aqui um vídeo, vou fazer uma lanterna, por exemplo. Tá? E vou fazer uma animação de uma máscara para dar uma ideia de que é uma lanterna. Só uma coisa bem simples. Tá? Vamos ver aqui um vídeo razoável. Esse. Tem dois fundos pretos, mas não tem problema. Então, por exemplo, oi? Eu vi o estalo agora. Dá para fazer com o Paint Tool? Sim. É que assim, essa eu não iria fazer, mas porque uma lanterna seria circular, entendeu? Mas daria para fazer com o Paint Tool. Seria, por exemplo, ó, eu vou só te mostrar fazer uma elipse aqui mais ou menos utilizando o Paint Tool, por exemplo, tá? Ou está selecionado? Não. Ou tá. Ele entra aqui como caminho, ele não entra como máscara, tá? Só depois que eu fecho o meu vértice é que ele vira uma máscara. Tá? Essa é a grande vantagem de você trabalhar com o Paint Tool, tá? Você, quando usa ele inicialmente, você não usa ele como uma máscara, você usa ele sempre como um caminho, né? Já que você tem um monte de figura pronta que você pode usar como máscara. Né? Então, vamos supor que essa coisa aqui, que não está tão redonda, seja uma lanterna. Ou melhor, vamos fazer isso aqui o seguinte, vamos fazer que isso aqui é uma gota de água, vai? Uma gota, como se fosse uma gota passando por cima de um outro fundo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trazer de novo aqui o vídeo para baixo, porque eu acabei esquecendo de duplicar. Eu tenho aqui dois vídeos, tá? O primeiro, ó, veja que só está selecionado o meu caminho, né? Quando eu tenho o meu caminho, ele deixa de mostrar o vídeo inteiro, o módulo inteiro, mostra só o patch, tá? Eu vou clicar aqui no MaskPatch para poder editar ele, para deixar ele um pouco melhor, porque ficou bem ruim. Tá? Ok? E aí eu vou fazer uma transformação aqui. Por exemplo, como o fundo do meu vídeo está em preto, vou desligar a transparência, eu vou alterar a opacidade aqui para... A opacidade aqui é T, né? Opacidade aqui para bem escuro. Né? Seria o caso da lanterna, mas vamos fazer de conta que é uma coisa
parecido. Tá, e o meu vídeo aqui de cima, eu vou dar um exposure aqui, eu vou aumentar apesar que ele acaba afetando lá embaixo, né? Então, deixa eu aplicar um efeito rapidinho aqui. Painel de efeito. Controle. Vou aumentar o brilho aqui dele, o contraste também. Bom, aí a gente tem aqui a nossa máscara, né? Ficou bem, enfim, grotesca, né? Ficou muito interessante, mas só para vocês entenderem aqui o que dá para fazer, tá? Eu vou em Mask Patch, por exemplo, se eu quiser alterar a forma dela. Então eu trago aqui trago ela inteira para um lado, tá? Veja que já criou o quadro-chave, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deformar ela, tá? Então essas deformações também vão ser aplicadas ao objeto, tá? Eu venho aqui no tempo de 2 segundos, vou trazer ela, vou selecionar inteira, vou trazer ela para cá, opa. Tá. Só para saber de onde eu tinha parado. Eu vou trazer ela inteira para cá. E vou alterar também. Opa! 2 segundos. Alterar para cá e vou deformar de novo. Tá? Deixa eu só voltar aqui, porque ficou muito próximo. Eu vou trazer ela para cá. Ó. Eu vou transformar ela só um pouco, só para ficar diferente. Isso aqui vai embora. Tá? Tá. Vocês viram aqui que quando eu deletei aqui, eu vi e acabei não falando. Quando eu deletei aqui um vértice, ele me avisou que ele também ia fazer isso nos outros pets, tá? Na continuidade, tá? Então aí você tem aqui, por exemplo, a deformação, ó, tá vendo? O efeito aqui da antena fica mais interessante, porque você coloca o feather nela e você tem uma iluminação acentuando isso. Né? Vamos ver aqui, por exemplo, fora. Vai ficar um pouco mais, como ela está deformada, né? Então, vamos lá. Vejam, ó, ela está passando, mas ela está se deformando, né? Você não está vendo, mas ela está se deformando. Se eu selecionar aqui, como se fosse um círculo, mas ela está, conforme você passa de um formato para outro, ela muda. De um quadro-chave para outro, ela muda. Então vamos selecionar aqui. Reparem nesse contorno amarelo, né? Vocês já devem ter visto, mas vejam que ele muda completamente, ó. Tá? Então, como eu falei, Márcio Maurício, né? Dá para você, além de alterar o formato dela de quadro para quadro, você ainda pode também alterar posicionamento, tá? Acho que agora ficou bem mais claro, né? Ok? Pessoal, a gente chegou no final. Tá todo mundo com alguma dúvida antes de encerrar? Eu queria saber se todo mundo teve alguma dúvida, se ficou claro, enfim, o que vocês teriam para comentar aí sobre o que foi falado hoje. Esse é o momento, hein, de tirar suas dúvidas. Tá legal, Isabela. Pode falar, Jorge. Eu estou te ouvindo mal de novo. Eu não sei se sou só eu. Todos vocês estão ouvindo o Jorge mal ou não? Estão ouvindo bem ele? Sidney, por exemplo. Sidney, eu estou ouvindo muito bem. Sidney, você está ouvindo bem o Jorge? Está horrível ele.
Não, não, tá horrível, tá horrível. Ah, então tá. Então o problema é aí mesmo, Jorge. Vamos lá. Tá horrível ele. Vou tentar mudar o microfone depois. No caso, os arquivos da nave como se eles não precisassem tentar fazer aqui Desculpa, não entendi nada, Jorge. É melhor você talvez escrever, então. Você pode escrever? Eu aguardo aqui sem problema nenhum. Pode escrever também, Sérgio. Pode postar tua dúvida aí no... Tá me ouvindo aí, você? Quem está falando? É o Sérgio? Isso, Sérgio. Ah, pois não, Sérgio. Agora que eu estou ouvindo você no microfone. Tudo bom? Pode falar. Tudo bem. Não, só para saber se estava ouvindo. Ah, tá. Então estou te ouvindo, sim. Então, a próxima aula já vai poder participar aí ativamente, hein? Certo, tá ok. A transição da forma foi suave, isso é, do programa, ou você está usando o efeito? Não, a forma foi suave porque a mudança entre os formatos não foram muito radicais, né? Se você coloca menos tempo de duração e formatos mudem muito de um para o outro, a coisa vai ficar mais radical, vai ficar mais gritante, né, a mudança. Tá, os arquivos da nave, vão ser, eu vou disponibilizar os arquivos da nave sim. Tá? Pessoal, boa noite para todos vocês. Obrigado por vocês terem vindo, por vocês terem participado. É legal que vocês... Essa é uma das turmas que o pessoal tem vindo com maior frequência todos. Apesar que está faltando aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estou faltando ainda 3, 4 pessoas aí. Tá? 3 pessoas. Boa noite, Isabela. Jorge, você quer falar ainda alguma coisa? Não, né? Tem que tirar a mãozinha ali. Eu que agradeço, Isabela. Um abraço para você e para todos vocês. Uma boa noite e até sexta-feira. De novo. O meu